verdade, são dois projetos, né? O projeto inicial, né, foi sobre entender, né, se o que a gente tem aqui na Baixada Santista de recursos hídricos subterrâneos. Né? O porquê disso, né? Porque a principal fonte no mundo de recursos hídricos é água subterrânea. E aqui, curiosamente, aqui na Baixada Santista, a água subterrânea é utilizada de forma principalmente clandestina, ou para indústrias. E a gente sabe muito pouco ou nada, né, de acordo com a Secretaria do Ministério do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, sobre os recursos hídricos subterrâneos da Baixada Santista. Então, esse foi o principal motivador de criação desse projeto e de desenvolvimento dele, né? Ele já está na fase de terminar também, mas assim, a motivação foi essa, né? Se entender mais sobre, trazer mais informações sobre recursos hídricos subterrâneos aqui na Baixada Santista. Agora, uma vez que a gente começou a trabalhar nesse projeto, entendemos que existe na Baixada Santista também um problema de abastecimento com água potável, né, via Sabesp, no caso, em vários municípios, algumas comunidades. Nós chamamos eles de comunidades isoladas. Não é porque eles estão isolados geograficamente, mas porque eles estão isolados no sentido de fornecimento de água. Não tem água via tubulação, não, assim, como normalmente as pessoas são abastecidas aqui na Baixada. Então, tivemos a ideia de dar um foco maior em prospecção geofísica de água subterrânea, visando essas comunidades. Pensando em fornecer essas informações sobre onde a água está, de certa maneira, a qualidade dela, né? No sentido de se ela está, por exemplo, salgada, está contaminada com intrusão de cunha salina ou não, em qual profundidade está, qual é a área de aquífero, né, nessa região onde está o local. E então foi criado mais um projeto visando justamente a prospecção em comunidades isoladas. E a motivação era conseguir, com essa informação, depois, de repente, as autoridades poderiam, por exemplo, produzir uns poços, né, com sistema de filtragem para que as pessoas usem essa água. Porque, atualmente, o que eu presenciei, né, na Baixada Santista, quando não tem fornecimento de água, no melhor caso, as pessoas eles trazem água de algum conhecido, pegam um veículo, algo assim, e se abastecem dessa maneira, para consumo humano, né? Mas muitas vezes você vê, por exemplo, poços rasos, às vezes até perto de alguma fossa, ou seja, com possível contaminação, né? Você vê também pessoas usando água de, chamam de minas de água, né? Mas a gente chama de nascentes, né? Usando água de nascente, onde também a água, vamos dizer assim, não é certificada, né? No sentido de composição e qualidade dela, né? Então, é óbvio que a utilização dessa água, né, pode trazer problemas de saúde pública, né? E são famílias, crianças, né? Então, a motivação era nesse sentido, né, de segundo projeto. Durante o trabalho que a gente executou, encontramos diversas situações, né? Por exemplo, situação de Peruíbe, Estrada de Lontra, né? Temos um aquífero que começa em aproximadamente 1,5 metro de profundidade e termina em 13,5 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, ou seja, um aquífero raso. E as pessoas utilizam esse aquífero e
sim, seria possível fazer um poço raso com um sistema de filtragem e utilizar essa água. O aquífero é de boa qualidade, é um aquífero siliciclástico, quer dizer, na verdade, que é uma areia, né? Com um pouco conteúdo de argila, mas uma argila, aquela argila branquinha, né? E tem uma taxa de produção visivelmente boa. A gente presenciou assim, nos poços das pessoas clandestinos que pessoas têm nessa região. Então seria muito fácil fazer vários poços com sistema de filtragem que pessoas usam assim, essa água. Então é uma situação, vamos dizer assim, de fácil implementação, porque a gente sabe que o custo de poço é por metro perfurado, né? Junto com revestimento, com sistema de filtragem, às vezes vai à parte, às vezes é incluído nesse metro que empresas perfuram, né? Então seria um projeto relativamente em conta, assim, né? E por que é possível usar aquífero raso nessa região, né? Assim, porque a densidade populacional é muito baixa, né? Caso se fosse uma região com densidade populacional maior, seria bem duvidoso usar esse aquífero. Então teria que ter uma avaliação, né, de quanto cresceria a população nessa região, né, se vale a pena a implementação desses poços rasos, né. Nessa mesma região a gente tem também outro aquífero, porque esses aquíferos eles não é só uma camada de areia, né. Na maioria dos casos são diversas camadas de areia intercaladas com argila, né, assim. Então quando a gente investiga mais profundo, né, o meio geológico, encontramos outro aquífero também, em 25, 30 metros, que também tem potencial muito grande de produção de água. E esse já seria um projeto mais caro, né? No entanto, seria mais seguro no sentido de futuro, né? Se a densidade populacional aumentar, né? Ele fica mais protegido. Cada uma dessas camadinhas de argila, ela serve como um protetor, né? Quando a gente perfura, se a gente faz, esse aqui é perigo também de poços clandestinos, se a gente faz isso tecnologicamente errado, pode servir de ponto de contaminação desse aquífero mais profundo. Então aquele aquífero que era muito bom, não, para consumo e teria pouco investimento no sentido de condicionamento dessa água para ser potável, ela vira contaminada, e não é que ela inviabiliza, não, o poço, mas o sistema de filtragem tem que ser diferente, etc. Tem que ser mais caro, etc. Né? Então essa aqui, por exemplo, em Peruíbe, na estrada de Lontra. Outro caso, por exemplo, é o caso de Jardim Coronel, em Itaém, por exemplo. A água também, a profundidade da água pode variar, assim, mas começa a água, um aquífero que é mais raso que a gente encontrou, está em torno de 8, 10 metros de profundidade, né? E também tem aquífero em torno de 30 metros de profundidade também, né? Então, em várias situações a gente encontra esse modelo, né? Se temos um aquífero mais raso e mais profundo, né? Do ponto de vista de encontrar água mais rasa, né, mais limpa, né, e com menos risco de contaminação, é realmente aquífero mais profundo. Agora, existem situações também mais para a área costeira, né, mais perto do mar ou mais perto do rio, né. A gente tem na Baixada Santista a situação de intrusão salina, quando a água do mar ela adentra o continente, né, e contamina nosso aquífero. Esse corpo de água ele também adentra não só na área de costa, como também ele adentra nos rios e através dessa entrada ele também contamina perto das bordas do rio também os aquíferos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido.
porque em certos locais aqui da Baixada Santista a gente pode perfurar, né, se poço profundo. No entanto, ele pode estar contaminado por sal, né? Por quê? Porque justamente ou está perto de costa, ou está perto do rio, ou está numa situação onde teve essa contaminação por intrusão salina. Isso a gente pode perceber, por exemplo, em Cotia, por exemplo, ou Cotia, desculpa. Isso a gente, por exemplo, pode ver em São Vicente, em Santos, podemos ver também em alguns outros municípios, em Guarujá também, como chama? A gente faz uma investigação geofísica e percebe que em profundidades relativamente grandes o meio está contaminado por sal. E como que a gente entende que ele está contaminado ou não está contaminado por sal, né? Os métodos geofísicos, principalmente aqueles que utilizam o fenômeno de propagação de campo elétrico ou propagação de ondas eletromagnéticas, né? Eles são sensíveis a propriedades físicas, né? Condutividade ou resistividade do meio, né? A gente sabe que quanto mais sal a gente tem dentro da água, né, ele é mais condutivo, né, ou menos resistivo, né. Então a gente tem, por exemplo, um método chamado de eletricitividade, que mede a resistividade aparente das camadas geológicas, e se a camada saturada, por exemplo, a areia saturada com água doce, né, água com pouco conteúdo de sal, a gente sabe que ela é mais resistiva do que aquela que está saturada com água com sal, né? Se contaminada por água salgada do mar, né? Eu já fiz uma pequena introdução sobre um dos métodos, né? No entanto, são mais de um método que a gente está utilizando, o método geofísico. Inicialmente, assim, o que seria método geofísico, né? O que seria geofísica? A geofísica é uma ciência, né, que estuda a Terra, né, Terra, utilizando, né, esse conhecimento de fenômenos físicos, né? Quando eu quero explicar de forma resumida e rápida, eu faço comparação principalmente com física médica, né? Física, quando a gente vai fazer ultrassom, raio-x, ressonância magnética, tomografia, etc., né? Então, é algo muito similar. Os físicos médicos, eles utilizam fenômeno físico para estudar o corpo humano, né? A gente utiliza muitas vezes mesmos fenômenos, só que para investigar a Terra, né? Então, quais os métodos, no caso, a gente está utilizando nesses dois projetos? Seria um método de eletricitividade, medindo a resistividade aparente do meio, utilizando propagação de campo elétrico. Utilizamos um método chamado GPR, são siglas em inglês, Ground Penetrating Radar, em português falam georadar ou radar de penetração de solo, e ele utiliza ondas eletromagnéticas, a reflexão deles, a refração, etc. E o terceiro método é chamado método sísmico. É o mesmo método que é utilizado para a exploração e prospecção de hidrocarbonetos aqui na Bacia de Santos, só que em escala reduzida, né? Ele utiliza a propagação de ondas elásticas no meio. Se GPR ele utiliza ondas eletromagnéticas, o método sísmico são os ondas elásticas. Então, isso envolve, né, diversas etapas, né? A utilização desses métodos envolve diversas etapas, né? A primeira etapa normalmente é um reconhecimento, né? Porque
a gente tem que entender, né, onde que a gente vai efetuar esse ensaio geofísico, a aquisição de dados geofísicos. E quais fatores a gente toma em conta? Assim, a gente tem uma limitante que é logística, né? Não podemos fazer esse ensaio em qualquer local que a gente quiser, né? Se eu poderia fazer aqui no campo de Fuji de Santos, por exemplo, assim, mas ninguém me deixa entrar para fazer lá. Poderia fazer como chama, na pista de um aeroporto, mas nem sempre é possível. Então a gente procura onde que a gente consegue. Se às vezes uma praia, às vezes é uma estrada, às vezes é uma rua, né? Junto dentro dessa questão de logística vem também segurança. Lamentavelmente, não em todo local na Baixada Santista a gente consegue executar trabalho sem ter preocupação com segurança. E esses dois projetos, eles não visam a contratação de terceiros, eles não visam contratação da empresa para executar, é tudo feito junto com estudantes, né? Porque um dos objetivos do projeto é a capacitação de recursos humanos aqui na Baixada Santista. Então, todos envolvidos ou são docentes, pesquisadores, ou então são alunos de graduação, tanto da Universidade Católica de Santos como de qualquer outra instituição, né? Se alunos de qual quiserem se candidatar, né? Para uma bolsa de estagiário, para participar nesses projetos. Então a gente faz reconhecimento, vai para o local, de fato. Primeiro fazemos via Google Maps, assim, conversamos também com pessoas que moram nesses municípios, que se a gente tiver algum contato. Depois a gente vai realmente para o local, avistar ele, ver se a gente consegue nesse local realmente executar o projeto. Obviamente esse local é escolhido não apenas por questão de facilidade de chegar, mas também pensando em investigar o nosso alvo, que seriam os aquíferos, né, em subsuperfície, e para mapear assim nossos recursos hídricos aí. Logo a gente vem já com equipamentos. Normalmente, no máximo, a gente faz 2 tipos de aquisição, com 2 métodos. Difícil a gente trazer os três tipos de equipamentos para fazer aquisição. É 1 ou 2, né, métodos que a gente faz aquisição. E logo a gente faz aquisição de dados, né? Esses dados eles são adquiridos assim, de acordo com o local, com profundidade de investigação, etc. Os dados são depositados, né, assim, no computador ou no equipamento, que depois a gente pode descarregar no laboratório de engenharia geofísica, e temos então os computadores e pacotes de programas específicos para processar esses dados e finalmente fazer a interpretação, criar modelo daquilo que, a partir desses dados geofísicos, daquilo que está em subsuperfície. E então, esse modelo é incluído no relatório, que é disponibilizado para a FEHIDRO e todos os interessados, né? Esse é mais ou menos o fluxo de trabalho, né? Assim, obviamente que sem o fomento, no caso FEHIDRO, seria impossível, né, se fazer nada dessas etapas, né, porque equipamento, o FEHIDRO ele permitiu a compra de equipamentos. No caso, a parte bem cara é realmente essas saídas de campo, porque envolve aluguel de veículo, envolve alimentação. Se o campo durar mais de 2, 3 dias, mais de um dia, envolve também uma diária de hotel, né? Então, sem o suporte de FEHIDRO seria impossível. Uma vez que a gente cria os modelos, né, assim, a gente trata de reunir essas informações para ter um
como chama, quadro mais completo assim do que recursos hídricos superficiais, subterrâneos na Baixada Santista. Eu já falei dessa oportunidade que a gente teve com equipamento, financiamento, né, que FIHIDRO oferece, mas obviamente é importante também falar sobre os desafios que a gente encontra durante os projetos, né, que a gente desenvolve, né. Um dos desafios, grandes desafios, é basicamente a ausência quase completa, assim, são pouquíssimos dados assim que a gente consegue encontrar anteriores ao nosso projeto na Baixada Santista. São trabalhos muito pontuais assim e antigos, né, assim, que a gente encontra. Ou seja, temos que trabalhar, começamos a trabalhar hoje não mais, né, assim, um pouco às cegas, né, assim, para entender assim como utilizar os métodos geofísicos na Baixada Santista dentro das condições geológicas que a gente encontra aqui. Ou seja, realmente um desafio assim, bem legal, porque sempre é interessante assim, para cientista, né, para um laboratório de pesquisa, para estudante, né, assim, para professor, é um desafio, assim, desbravar, né, assim, porque quando a gente aspira uma carreira em ciências, né, assim, a gente não quer trabalhar com algo, não pretende trabalhar com algo já conhecido, né, a gente quer conhecer o desconhecido, né? Então, nesse sentido, é dificuldade e, ao mesmo tempo, é uma motivação, né? Outro desafio, assim, eu também acho que dificuldade não seria uma palavra correta aqui, né? Acho que seriam desafios, né? Assim, ajusta mais a situação. Outro desafio é que os estagiários são estudantes de graduação que nunca trabalharam com geofísica, né? Assim, normalmente. Então, muitas vezes, né? Então, eles têm que aprender assim, geofísica, aprender como é feita a aquisição de dados, o processamento de dados, ao longo do processo, né? Assim, ou seja, toda é novidade para eles. A gente tem dois projetos, né? Um dos projetos é direcionado a comunidades isoladas. Então, por causa disso também, né, a gente visitou bastante comunidades isoladas na Baixada Santista. Isoladas no sentido de fornecimento de água, obviamente. Como já mencionei, assim, por exemplo, a Estrada de Lontra, a Jardim Coronel e outros, né? Então, quando a gente chega, né, chegamos com uma caminhonete, com vários equipamentos, e naturalmente a população que mora nesses bairros, nesses locais, eles têm muita curiosidade inicialmente para saber o que está acontecendo, né? As trenas, os cabos, então eles chegam, perguntam, e eu confesso, nenhuma vez a gente foi abordado de uma maneira desagradável, sempre pessoas muito bem educadas. E principalmente quando ficam sabendo que um projeto de pesquisa financiado pelo FIHIDRO e a gente é da Universidade Católica de Santos, fica muito felizes até, assim, que tem as pessoas que vêm aí, se preocupam com eles, né, e querem saber em todos os detalhes do que se trata o projeto e muitas vezes, inclusive, querem ajudar em algo, né, que seja dar algum tipo de informação ou então assim, até querendo ajudar com trabalho, né, que a gente não consegue, vamos dizer assim, aceitar esse tipo de ajuda, né, por questão de burocrática, mas nunca tivemos nenhum problema com a comunidade.